Santo, podemos nos assentar. Caríssimos irmãos, nós celebramos hoje, nesta Sexta-feira Santa, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, essa entrega de Cristo à vontade de Deus, dessa entrega à morte para a nossa salvação. A vinda de Cristo, a sua encarnação, só tem sentido na sua total consumação, pela salvação do mundo, pela salvação do homem, para livrar o homem do seu pecado. Assim como o pecado veio por Adão, era necessário que viesse também este novo Adão, que é Jesus Cristo, para que, assumindo a nossa humanidade pecadora, pudesse, no lenho da cruz, destruir o pecado e a morte, para nos restituir novamente a graça do paraíso, a graça dos céus, que nos havia tirado o pecado. Cristo, então, caríssimos irmãos, veio através da sua humanidade nos restituir a graça de Deus, a amizade com Deus. O homem por si só nada pode, não poderíamos nós, caríssimos irmãos, dar a Deus um fruto digno de reparação. Por isso que Jesus Cristo veio, e Ele sendo Deus, e Ele vindo ao mundo, Ele não perdeu a sua divindade, não diminuiu o seu ser Deus. E como diz São Paulo, Ele nem mesmo se apegou a esse ser Deus, despojou-se completamente de tudo isso para assumir a natureza humana, mas Ele sim o sacrifício, o único, verdadeiro sacrifício que aplacou a Deus, caríssimos irmãos, e que serviu para nós então de um sacrifício de salvação, um sacrifício para salvar a nossa vida, os nossos corpos e a nossa alma. Porque os sacrifícios da antiga aliança, como nós lemos no livro do Êxodo, era um sacrifício apenas para a purificação dos corpos e não para a salvação. Aqui, nessa leitura do Êxodo que falava da ceia pascal, que os judeus fizeram no dia que saíram do Egito, onde eles ali comeram um cordeiro, toda a família, ali onde eles pintaram os batentes das portas, ali onde eles estavam com os rins cingidos, com o bastão na mão, com pressa para saírem, para fazerem a Páscoa, porque era a passagem do Senhor. Eles imolaram um cordeiro ali, que aplacou a ira de Deus sobre os seus corpos, sim, mas não sobre a alma. Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus, caríssimos irmãos, que nos redime, que veio para nos salvar e nos fazer, caríssimos irmãos, filhos de Deus. Então Jesus Cristo, sim, é entregue por nós na cruz, onde crucificado pelos nossos pecados, Ele assume esses pecados da humanidade, para que com a sua morte pudesse vencer a morte. Esse é o grande engano que o demônio teve, porque achando que matando Jesus Cristo, ele mataria a Deus. Não, a morte de Cristo foi a vitória, a vitória.
vitória, né? Tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Dizia este canto da igreja tão belo. A cruz de Cristo reina, caríssimos irmãos. A cruz de Cristo vence o pecado e a morte, vence o inimigo. Por isso a importância tão grande que temos nós, na nossa vida, de unirmos-nos à cruz de Cristo. E para isso Deus nos dá as nossas cruzes a cada santo dia, né? A cruz da nossa personalidade, a cruz de uma doença, a cruz que é o marido, a cruz que é a esposa, a cruz de uma privação na nossa vida, a cruz que é o patrão, a cruz que né? Tantas coisas que Deus permite que sejam para nós uma cruz onde nós possamos subir com Cristo e para ali dar glória a Deus, porque a cruz é o trono onde Cristo reina, onde Cristo dá a glória a Deus, onde Cristo ali reinando, né, Ele nos serve. Eu vim para servir e não para ser servido, diz Jesus. E nos serve com a sua própria vida, com a sua morte. Servir é morrer, né? Se eu quero servir a igreja, eu preciso morrer por essa igreja, né? Morrer por ela. E muitas vezes nós não queremos morrer nem pela igreja, muito menos pelo marido ou pela esposa, né? Porque dentro do coração do homem existe um orgulho muito grande, né? Esse orgulho nos impede muitas vezes de poder dar a nossa vida por amor a Cristo. Cristo não se tornou orgulhoso ou soberbo, mas se humilhou. Nosso Senhor Jesus Cristo se humilhou até a morte de cruz. Por isso, diz São Paulo, Deus lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus todo do joelho se dobre nos céus e na terra, né? Diz São Paulo. Então, caríssimos irmãos, hoje, contemplando, meditando essa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos convida também a imitá-lo na nossa vida, na aceitação também da cruz, o sofrimento que Deus nos dá, das privações que Deus permite na nossa vida, e tudo isso oferecer a Deus, e que possamos também com a nossa vida, com a nossa oferta a Deus, poder fazer disso uma oração, né, que suba até Deus, uma oração pela nossa conversão, né, pela conversão de toda a igreja, né, conversão do mundo, né, do nosso país, né, diante deste flagelo que estamos passando, desta pandemia, no qual se esquece que o pior dos vírus é o pecado. Esse sim é aquele que nós devemos combater, o pecado na nossa vida. Então, coragem, caríssimos irmãos, que hoje nós possamos nos unir a Cristo sofredor, nos unir à sua morte, morrendo também nós ao pecado, morrendo também nós a todo o mal que existe, morrendo, né, a nossa própria vontade, nos crucificando com Cristo, porque só assim, caríssimos irmãos, poderemos vencer o pecado em nós, com a graça que Deus nos dará, né? A graça de Deus é sempre maior que os nossos pecados, que a nossa miséria. Então não desanimemos, não. Jesus Cristo, que tinha o poder, Ele sim tinha o poder de tudo transformar. Ele tinha o poder de não querer morrer numa cruz. Ele que dizia àqueles que foram prendê-lo: a quem procurais? A Jesus Nazareno? Sou eu, disse ele. E todos caíram ali de costas, apenas em dizer sou eu. Quanto mais, se ele quisesse realmente derrotar aquelas pessoas ali, para mostrar o seu poder e a sua glória, não. Cristo não quis essa glória apoteótica, digamos assim, mas ele quis a glória da cruz. A glória da cruz é uma glória escondida, que só vê aquele que tem fé.
Só aquele que tem fé, porque quem não tem fé é um absurdo, Quando a gente vê os erros das pessoas, os pecados, quando a gente vê os erros da igreja, quando a gente vê os erros no mundo, as injustiças e tudo, é um absurdo, claro que é um absurdo, sim. Mas porque não vemos com os olhos da fé, com os olhos da fé é o poder de Deus se manifestando ali. É Deus que manifesta o seu poder. Jesus dirá a Pilatos, todo o poder que tu tens te é dado do alto, não terias poder se do alto não tivesse dado. Então Deus deu poder sim a todos esses governos, a todo este mundo, podem usar bem ou mal, tudo está na vontade de Deus. Agora, como é que eu vejo tudo isso? Como é que eu olho para a cruz de Cristo? E eu vejo o que ali? Uma pena de morte? Ou eu vejo o amor de Deus por cada um de nós? O centurião, ele dirá, vendo como Jesus morria, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Era um centurião, não era do povo judeu, era um romano, era um soldado que vendo como Jesus morreu, viu ali, passou a acreditar em Deus. Este verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, caríssimos irmãos, peçamos a Deus que realmente faça crescer em nós esta fé, para que olhando para o mal do mundo, olhando para nossas misérias, olhando sim para as nossas fraquezas, possamos olhar com esses olhos de fé e ver ali o amor de Deus, e não ter apenas um olhar de julgamento. Cristo não julgou a ninguém. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. É assim, Cristo se ofereceu. Não cabe a nós esse julgamento, por mais que saibamos qual é a verdade. Por mais que seja bem claro os erros que a gente vê no mundo. Por mais que a gente veja que aquela pessoa, sim, está no pecado e ela precisa ser ajudada, sim. Nós vamos ajudá-la, Vamos colocá-la na verdade, sim. Mas sempre com caridade, com amor, Mas nunca com um julgamento, não. Mas o Senhor nos convida, caríssimos irmãos, a usar então desta misericórdia que Cristo usou para cada um de nós. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E, não obstante, morrendo na cruz, dando sua vida por nós, e vencendo ali o pecado e a morte, Ele também nos dá do alto da cruz a Maria Santíssima, com a nossa querida mãe. Mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Então nós temos sim esta ajuda tão importante que é a ajuda de Maria Santíssima, para que possamos também, como ela, estar sempre aos pés da cruz de Cristo, sempre ali, sofrendo com Cristo, porque Maria, ela sofreu também as dores da paixão de Cristo, ali na espada traspassada na sua alma. Por isso ela é a Senhora das dores, mas sempre numa entrega total a Deus, uma conformação à vontade de Deus. Então, coragem, caríssimos irmãos, ânimo, que hoje, que nessa celebração, onde nós vamos também rezar, fazer essas orações solenes aqui, por todo o mundo, por todos os poderes, por todas as pessoas, até por aqueles que não creem em Deus, pedindo a conversão deles, a conversão dos judeus, sim, pelos poderes públicos, pela nossa igreja, pelos fiéis e tudo mais. Rezar e pedir a Deus que dê essa graça de uma verdadeira conversão e que todos possamos entrar na vontade de Deus, na vontade de Deus, não olhando apenas ao sofrimento que Deus permite, mas olhando
para os frutos que Deus nos dará desse sofrimento aceito e oferecido a Deus. Coragem e ânimo. Hoje nós adoraremos também com um gesto a Santa Cruz, né? E é importante, no momento de vir adorar a cruz, também olhar para a nossa cruz que Deus nos dá, né? Numa aceitação, Senhor, eu aceito a cruz, né? Que me destes como um sinal para a minha conversão, para a minha salvação. É esse o sentido da cruz, para nos salvar, caríssimos irmãos, porque se não tivéssemos a cruz na nossa vida, seremos os piores orgulhosos do mundo. Santa Maria Maddalena de Pazzi, uma mística italiana, que dizia que um dia sem a cruz é um dia que não valeu nada, que não valeu nada, se vivemos um dia sem a cruz. Então nós adoramos a cruz de Cristo, adoramos aqui a Jesus Cristo, não é uma imagem apenas, não. Adoramos a Jesus Cristo que foi crucificado, né? E adorando a Cristo, também entramos na aceitação da cruz que Deus nos dá, por amor a Ele, né? Por amor a Deus e para a salvação do mundo. Então, coragem e ânimo, que o Senhor nos ajude e que nessa noite, nessa celebração, possamos nos unir a Cristo e também entrarmos já nesse silêncio. Hoje a igreja já começa esse silêncio, porque Cristo é tirado da cruz, Ele é sepultado, como dizia a palavra aqui, José, ou melhor, né? Nicodemos, né? José de Arimateia, né? Que colocou que Pilatos desse a permissão para tirar o corpo e colocá-lo ali, né? Numa sepultura, e que a igreja então, né? Ela fica em silêncio, né? Hoje nós não celebramos a missa, nesse dia não se celebra a Santa Missa, né? Comungaremos do corpo de Cristo, da reserva eucarística, né? E amanhã é um dia para estar em silêncio também, meditando ali a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é sepultado, né? Estando em silêncio ali, oferecendo o dia a nosso Senhor Jesus Cristo, para que à noite possamos então, na vigília pascal, exultar de alegria pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Coragem e ânimo, que o Senhor nos abençoe hoje, nesse santo dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.